Aliança Bike Podcast. Olá, nossos ouvintes do podcast da Aliança Bike, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma conversa muito importante sobre o nosso setor. E no programa de hoje a gente convidou a Michelin, que se associou à Aliança Bike recentemente, mas a gente convidou justamente para conversar sobre a empresa, sobre os desafios da Michelin no Brasil, sobre portfólio, sobre questões estratégicas, posicionamento da marca, queremos saber muita coisa. Para isso a gente convidou então o Rafael Barbosa, que é Business Manager de duas rodas na Michelin aqui no Brasil, e o Cleandro Rutzen, que é engenheiro e que vai trazer todos os aspectos técnicos aí sobre os produtos, sobre a linha de produtos da Michelin. Rafael, Cleandro, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Daniel. Olá, pessoal, tudo bom? Tamo junto. A primeira pergunta é para os nossos ouvintes que sabem o que é a Michelin, conhecem, sabem um pouco dos produtos, mas não conhecem a história dela no Brasil. Então, como é que ela surge no Brasil, né? Não necessariamente como bike, quando é que o portfólio de bike surge e como é que hoje essa separação dos produtos, que vocês têm um portfólio tão extenso, né? Interessante, como é que é essa separação ao longo da linha do tempo da história da Michelin no Brasil? Maravilha. Então, a Michelin ela chega no Brasil na década de 70, 80, primeiro com uma área comercial, depois com uma fábrica mais voltada para a parte de pneus de caminhão. Pouco a pouco ela foi crescendo e se desenvolvendo aqui, tanto comercialmente como industrialmente. Foi, vamos dizer, trazendo novos business para o Brasil, pneus de passeio, pneu agrícola, pneus de mineração. Então, tem uma série de composições que foram, no decorrer do tempo, se expandindo. E o mercado, assim, a parte mais recente, nos últimos, vamos dizer, 10 anos, começou um pouco mais essa parte de duas rodas. A parte de moto, a gente já tinha, vamos dizer, um trabalho vindo comercial. Depois, de uns 4 ou 5 anos para cá, a Michelin compra a marca Levorin, que era líder do mercado de motos e bicicletas. Era uma oportunidade que a Michelin tinha para ter uma fábrica local. Então, com essa aquisição, a gente trouxe a oportunidade para a Michelin de desenvolver essas duas linhas de produto nacionalmente. Não só com os produtos que a Levorin produzia, mas também com o portfólio da própria Michelin. Então, a gente conseguiu se expandir bastante desde a compra da Levorin, na parte de moto e na parte de bicicleta. Como eu disse, a Levorin ela tinha uma presença bastante forte, tanto em bike quanto moto, e que fez com que a gente conseguisse grande parte do mercado já com a aquisição. Então, nos últimos anos, há um imbricamento entre vamos dizer, a marca Michelin e a marca Levorin, cada uma dentro do seu portfólio. A ideia é sempre a Levorin trabalhar as marcas, vamos dizer, a marca de forma nos segmentos de entrada. Então, por exemplo, no segmento de bicicleta, a Levorin ela é muito importante para os pneus de aro rígido. A gente tem um portfólio bastante amplo na parte de Levorin, que pega praticamente todas as principais dimensões e segmentos nacionais. E a Michelin, com a marca, vamos dizer, de forma estrangeira, a gente não tem fabricação da Michelin de pneus de Kevlar no Brasil, a gente só tem de aro rígido com a marca Michelin dentro da fábrica da Levorin. Mas uma parte desse complemento, que são os pneus de Kevlar, são importados e com isso a gente tem um portfólio bastante amplo para os nossos clientes, aí, seja de qual segmento for, ter alguma, vamos dizer, uma oferta disponível para ele. Ótimo. E só para eu entender, a Levorin continua como marca Levorin, mas do grupo Michelin, para todos os pneus de arame. Isso. E os pneus que são comercializados como Michelin são todos linha Kevlar, ou seja, não tem Michelin na linha de pneus de arame, é isso? Então, na verdade, temos 3 dimensionais que são feitos no Brasil, direcionados para o mercado de cross-country, que é o famoso mountain bike, né, o trilheiro que gosta de fazer pequenas trilhas. Então, nós temos, vamos dizer, 3 dimensões que são feitas no Brasil, de aro rígido Michelin, mas grande parte do nosso portfólio, grande maioria do nosso portfólio Michelin, ele é feito de pneus de Kevlar, que são importados.
e que vão cobrir os diversos segmentos, como, por exemplo, o Speed, vai o Enduro, o e-bike, que são os segmentos mais, vamos dizer, específicos, e aí a gente consegue cobrir com esse portfólio de Kevlar importado, na sua maioria, né? Eu queria ainda continuar numa pergunta sobre a Michelin em si, para entender quanto representa o setor de bicicletas dentro da Michelin Brasil, qual que é esse share, e fora do Brasil, acho que até como comparativo. Não sei se, Rafael, vocês têm esses números, mas pelo menos ser exato, mas um pouco a ideia dessa divisão. Então, eu não sei o número preciso, mas é pequeno dentro do todo, porque, como eu disse, a Michelin Brasil está consolidada em vários segmentos. Segmento de caminhão, no segmento de off-road, mineração. Então, assim, esses são segmentos que já estamos há mais de 40, 50 anos no Brasil, e que já tem, vamos dizer, um público cativo. A gente começa a trabalhar mais, vamos dizer, recentemente, a linha de bicicleta, mas uma informação importante, Daniel, é que a Michelin nasce com pneus de bicicleta. A história da Michelin, nem todo mundo sabe, mas lá atrás, quando a Michelin surge, ela surge numa prova de competição de bicicleta, em que havia uma necessidade de um reparo num produto, em que, vamos dizer, os donos da Michelin na época viram uma oportunidade, e as primeiras fabricações de pneus da Michelin surgem com bicicleta. Então, apesar do segmento ser pequeno, dentro do nosso portfólio hoje geral, há uma necessidade, uma ambição da Michelin em se desenvolver nesse segmento tão importante de bicicleta, porque são as origens da Michelin. E não só são as origens, mas a gente também entende, dentro desse futuro cada vez maior, em que há uma necessidade de você poder se locomover dentro das cidades de forma assertiva, menos poluente, em linha com vamos dizer, com as questões ambientais cada vez mais discutidas, não só nacionalmente, mas internacionalmente, é uma chave importante para a Michelin desenvolver produtos que estejam alinhados com o segmento bicicleta, por toda essa não transmissão de poluentes, etc., mas também com as novas tendências. Cada vez surgem modalidades diferentes, novos segmentos. Isso faz com que a gente precise também se reinventar, não só se consolidando, mas também se reinventando sobre aquilo que a gente já fazia. Então, há sim um objetivo mundial, não é um objetivo nacional apenas, é um objetivo mundial, de expandir a nossa participação. A compra da Levorin não foi à toa, a compra da Levorin tinha um fundo importante de mostrar, de atrelar cada vez mais a marca com esses produtos de uso urbano, do dia a dia, para que as pessoas possam se locomover como uma alternativa aos meios de locomoção comuns e, pelo contrário, também promover o esporte, o bem-estar. Então, sim parte da nossa estratégia fazer com que essa nossa participação, que hoje é pequena, no futuro seja muito maior. Muito legal saber que a bicicleta está na origem da Michelin. Isso conta muito e, ao mesmo tempo, explica muita coisa também, um pouco dos rumos que você está nos contando, das decisões estratégicas e tal. Muito legal. E pergunta ainda sobre essa questão da produção no Brasil. Queria entender um pouco o que para além de querer ampliar o portfólio ou a presença no mercado de bicicletas, o que chamou atenção para a questão da aquisição, o desejo de aquisição da Levorin, como essa produção, a partir do momento que vocês fazem a aquisição, ela cresceu, vocês deram uma enxugada, há uma agenda de exportação, já que a Michelin está presente globalmente, existe, se não a realidade, existe uma possibilidade ou uma tendência aí de também trabalhar a fábrica no Brasil para exportar. Como é essa relação dessa fábrica, que me parece que foi uma decisão estratégica para o grupo Michelin globalmente? Bem, a compra da Levorin foi realmente muito importante, porque a Levorin vivia um momento bastante singular. Ela tinha uma capacidade instalada no Brasil bastante robusta, tinha uma fábrica bem grande de moto e de bike. Ela vinha passando por algumas questões financeiras e a Michelin, então, viu uma oportunidade de rapidamente ganhar um mercado e também, de alguma forma, trazer para a marca Levorin, que já era líder de mercado, todo um know-how que a Michelin
já possui a nível mundial em termos de performance. Então, desde que a Michelin comprou a Levorin, o quesito performance produto sempre foi uma das questões que a gente mais vem trabalhando, tanto para moto quanto para bicicleta. Como que a gente pode, nas renovações de gama que a gente vem fazendo, melhorar a experiência de marca com a Levorin, melhorar a experiência de marca do nosso cliente com as nossas marcas, para que ele possa receber um bom equilíbrio de atributos. Porque às vezes o grande desafio, Daniel, quando você melhora a performance de um produto, eu acho que o Cleandro depois pode até falar melhor sobre isso, é que às vezes você melhora um atributo e quando você melhora um atributo, você acaba piorando outro atributo. Porque, às vezes, dentro de um conjunto de performances, você melhorar algo você tem que abrir mão de outro algo. E aí, o desafio que as grandes marcas têm, e a Michelin certamente é uma delas, é como a gente consegue fazer esse equilíbrio de performance, você consegue melhorar não somente um atributo, mas melhorar a experiência do usuário em vários atributos ao mesmo tempo. O tema das e-bikes, por exemplo. O e-bike, ele exige que você tenha uma menor resistência ao rolamento, porque a e-bike você precisa ter uma economia de bateria, você pode ter uma série de atributos, então você tem que ter uma rolagem fácil. Só que a rolagem fácil de rolamento faz com que você tenha que degradar, abrir mão de alguns atributos, como, por exemplo, a durabilidade do produto. Então, você conseguir equilibrar a durabilidade do produto com a rolagem fácil, somente uma marca, vamos dizer, com um nível de tecnologia mais elevado, você consegue permitir, sem deteriorar um dos atributos, desenvolver o outro. Com relação ao tema da exportação, sem dúvida nenhuma, hoje não é, vamos dizer, o target. Hoje o nosso target é abastecer o nosso mercado local, mas sim não abrimos, não fechamos as portas, né, sobre a possibilidade da gente exportar futuramente para outros locais, talvez não com a marca Levorin, que é uma marca bastante nacional, mas trabalhar com a marca Michelin, que é uma marca global, e fazer essa exportação para outras regiões. Cleandro, eu queria te perguntar um pouco sobre portfólio, a parte técnica assim, dos pneus. Então, saber onde tanto a Levorin quanto a Michelin estão na sua gama, né? Da família MTB, que aí vai, né, o XC, vai o Enduro, aí a gente tem as Z Mountain Bikes. Nós temos, entre o MTB e o Speed, a gente tem as linhas agora de gravel, que eu imagino que vocês também tenham alguma coisa já, a linha toda de road, de pista. Conta pra gente um pouco dessa amplitude de portfólio. E uma pergunta adicional que eu entendo que eu gostaria de conhecer de vocês é o desenvolvimento de produtos. Se isso é apenas que vem de fora e o Brasil produz aqui, copia, distribui, ou se existe uma relação da equipe Michelin no Brasil de também analisar, estudar. Eu sei que vocês apoiam atletas, se também essa relação de quem usa tem esse feedback de melhoria de produto. Como é feito também esse processo do desenvolvimento dos pneus, pensando no Michelin Brasil e Levorin também? Beleza, então vamos começar primeiro do portfólio, tá? Então vamos falar um pouquinho do portfólio primeiro da Levorin. Então hoje na Levorin a gente tem um portfólio bem completo, tá? Que começa lá no pneu, até que a gente classifica internamente como pneu júnior, que são os pneus aro 16, aro 20, que são das bicicletas de criança mesmo, tá? E a gente vai migrando esse portfólio até chegar passa por aro 26, tem algumas versões de aro 24 e até chegar nos aros 29, né? E aí nos aros 29 a gente acaba trabalhando com 3 gamas específicas, tá? Mais para esse uso do MTB, do mountain bike de lazer, todos eles ainda com pneu com talão de arame, tá? O pneu que a gente trata como linha de acesso. Então a gente começa lá do Júnior e chega lá até no aro 29. Já quando a gente vai para a marca Michelin, a gente abre essa nossa oferta de produto num leque maior, porém para as bicicletas também de aros maiores, tá? Então no Michelin, basicamente hoje no Brasil a gente trabalha com o pneu aro 29, pensando no mercado do MTB. Temos uma opção, também um pneu de acesso
com 2 esculturas, que é o pneu feito em Manaus com a marca Michelin, e depois a gente vai para os pneus importados, que aí sim são todos eles de Kevlar, já com talão flexível. E aí a gente começa lá no mountain bike, no XC, vai passar por All Mountain, vai passar pelo Enduro, já tem os pneus específicos para e-bike, já pensando nesse novo segmento que está sendo criado, tá? E por final a gente acaba trabalhando com os pneus Aro 700, que são os pneus Speed, tá? No Brasil conhecido como pneu Speed. E você falou também desse novo segmento do gravel, tá? Então é um segmento que a gente vê que está crescendo muito rápido aqui no Brasil, e a gente também já começa, a partir desse ano, começar a trazer alguns produtos, algumas opções para o gravel, só que esse produto ainda está sendo importado de fora, tá? Quando você falou da questão da segunda pergunta quanto ao desenvolvimento, tá? Com a compra da Levorin, toda a parte de desenvolvimento, todo o grupo lá dos engenheiros internos, desenvolvedores de pneus, isso se manteve da Levorin. Então, até pelos pneus que são desenvolvidos aqui no Brasil, a gente já tem a estrutura pronta, porém, a gente tem um pneu que vem de fora. E esse pneu de fora, aí se juntou as duas engenharias, tanto a engenharia aqui do Brasil quanto a engenharia lá da Europa, e aí sim para cada vez desenvolver um pneu mais específico, mais adaptado aqui no Brasil. E com essa junção dessas duas áreas de desenvolvimento, aparece a figura do Cleandro como engenharia de campo, para estar no dia a dia no campo, para buscar mais informações ainda. Conforme você falou aí de competições, então eu participo de muita competição, tem muito atleta que é patrocinado por nós, que está lá para ajudar a desenvolver o produto também, só que a gente não pode esquecer daquele usuário do final de semana, né? Então é esse usuário que muitas vezes nós, engenharia de campo, estamos participando de algum evento, algum encontro de bike no final de semana, em cidade A, cidade B, para conseguir o máximo de informação possível no campo, para cada vez a gente ter o pneu mais adaptado e mais desenvolvido para a gente usar no nosso Brasil como um todo, tá? A gente sabe que o Brasil é um país continental, então eu preciso levar em consideração todas as características de uso, muitas vezes de um grupo de bike lá de Porto Alegre, mas eu não posso esquecer que esse mesmo pneu pode estar sendo vendido para um grupo de bike, para um grupo de pessoas que estão usando para o lazer em Belém. Então a gente precisa dessas informações todas do campo para chegar num produto mais adequado possível. Queria aproveitar um pouco o gancho da sua resposta aí, Rafael, para te perguntar como é que é a presença da Michelin para os produtos chegarem no consumidor final. Como é que é a estratégia de vocês? Trabalham com uma rede de revendedores, bike shops, em todo o Brasil? Estão focados mais nas capitais? Qual é a capilaridade e hoje o tamanho dessa rede de distribuição? E se vocês fazem venda ao consumidor final também através dos canais diretos da Michelin? Perfeito. Hoje a nossa estratégia de atuação é, toda vez que você tem um produto muito pulverizado, você ligar o fabricante ao usuário é bem difícil. A gente precisa de pessoas especializadas que façam esse trabalho que já tenham. E uma coisa importante no mercado de bicicleta é que o pneu, ele não é um pneu, o pessoal chama de borracha, né? Ele é acessório que é vendido como parte de um kit, muitas vezes. Então ele entra como parte de uma assemblagem, como a gente chama em francês, que é um agrupamento de produtos. E na verdade, o pneu sozinho em si, ele não tem tanta expressão. Quando a gente compara a bicicleta outros produtos que são até mais valorizados do que o pneu ele assume, vamos dizer, valores importantes quando ele entra numa linha mais premium, em que você começa a ter o esporte por detrás, não só o hobby, mas o esportista, porque aí cada ganho, cada velocidade, cada performance é atribuída. No cliente do dia a dia, do uso comum, ele vai procurar, vamos dizer, o uso mais simplificado possível. Então, nesse quesito, a pulverização é a chave do segredo. Então, a gente se une a distribuidores que têm uma pegada de bicicleta, então que eles já tenham grandes marcas de bicicleta, de acessórios de bicicleta por detrás, e que possa usar a marca Levorin e usar a marca Michelin para impulsionar outros também negócios além do nosso próprio negócio. Então hoje nós temos distribuidores fortes ligados ao setor de bicicleta, que fazem a distribuição nacional. Contamos com mais ou menos 30 a 40 grandes distribuidores capazes de levar a nossa marca, seja Levorin, seja a marca Michelin,
desde pequenas bicicletarias do interior do estado até as grandes capitais, como as bike shops, onde vai ser trabalhada a marca Michelin. Então, com certeza, a marca Levorin está muito mais próxima da bicicletaria, do dia a dia, seja a bicicletaria comum das grandes capitais, seja as bicicletarias do interior, que acabam, vamos dizer, tendo de tudo um pouco. Mas a marca Michelin, ela tem sim uma aproximação natural, mais, vamos dizer, alinhada com os bike shops, porque, vamos dizer, nosso portfólio mais robusto são os pneus de Kevlar, que são vendidos dentro das bicicletarias, dentro das bike shops, e aí a marca Michelin se faz mais forte. Os nossos pneus de aro rígido, que são feitos nacionalmente, esses sim tem uma ambivalência e a gente pode tanto trabalhar eles a nível bicicletaria quanto também a nível bike shop. Então, a nossa distribuição é bastante ampla, mas sempre associadas com outros produtos de bicicleta, porque a gente entende que o mercado de bicicleta ele é uma assemblagem e o pneu sozinho ele não existe, ele é parte de uma linha de montagem mais elaborada e a gente precisa estar junto com esses players para poder avançar no mercado nacional. E a gente está indo aqui para a etapa final da nossa entrevista. Eu queria um pouco da perspectiva mais macroeconômica e a visão de vocês sobre o mercado de bicicletas no Brasil. A gente viu vocês, todos nós do mercado, a gente teve o boom 2020 e 2021, aquela coisa alucinante de aumento de procura, de demanda, problema de desabastecimento, de toda a ordem. Eu imagino que isso tem impactado muito a operação de vocês. Queria que vocês contassem como foi isso para vocês, quer dizer, como é que vocês deram conta, não deram, aumentaram a produção no momento que precisavam, não conseguiram insumos para aumentar a produção, como é que foi isso? E como é que está o pós-pandemia, que a gente está vendo aí 22 e 23 anos muito desafiadores, a demanda que a gente viu foi uma bolha, ela estourou, ela não se manteve no mundo todo, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil isso tem sido acentuado. Queria que vocês contassem um pouco como tem sido esse pós-pandemia e as perspectivas desse ano. Vamos considerar que a gente está ainda no meio do ano, mas dá para falar um pouco da perspectiva 2024, se vocês entendem que nós chegamos talvez no início de uma recuperação do nosso mercado no pós-pandemia, se ainda há ajustes, e o mercado ainda está complicado, dentro, obviamente, da realidade da operação de vocês. Então, vamos separar aqui uma análise do pico da pandemia, como é que vocês lidaram com os problemas e com a alta demanda, e o pós-pandemia com um pouquinho de futuro, pensando na realidade do que está acontecendo agora nesse ano de 24 para 25. Então, de fato, no período da pandemia foi uma bolha, realmente a demanda foi gigantesca, eu diria que foi quase o dobro do normal. Então, o que começou como um período que ia ser um período ruim para todo mundo foi pego de surpresa e a pandemia para o mercado de bicicleta foi um momento muito bom. Muito bom e, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque a gente precisou de insumo, a gente precisou readaptar a fábrica, a demanda era muito grande, então a gente precisou correr contra o tempo, porque a demanda realmente cresceu muito forte, não houve um tempo de preparação para que a coisa fluísse de maneira, vamos dizer, linear, como a gente, num crescimento comum. Não, foi um crescimento exponencial que exigiu, vamos dizer, muita criatividade das nossas equipes para poder adaptar a fábrica à nova demanda que a gente estava tendo a nível mercado. Quando acaba a pandemia e esse mercado, então, ele se reduz à metade, a gente tinha ido para o dobro, aí agora a demanda caiu pela metade do que era o normal. Então a gente saiu para o outro extremo e também foi outro desafio, porque agora era, de novo, de redimensionar tudo. A gente estava com uma fábrica com uma capacidade totalmente adaptada para uma nova capacidade de demanda e a gente vinha num mercado que já não estava tão pungente igual no período da pandemia, e isso também, de novo, não é simples. A gente precisa adequar toda a nossa estrutura logística, fábrica, e aí outra característica importante é que o mercado nacional não tem muitas fábricas de bicicleta, então muitas partes dos nossos concorrentes são feitos internacionalmente. Então a Levorin / Michelin, temos a fábrica aqui
e que temos mão de obra sendo trabalhada na nossa fábrica, e não são poucas pessoas, são bastante pessoas. Então, toda vez que a gente tem que redimensionar, isso não é simples, envolve sempre temas sensíveis, como pessoas, temas de logística, e readaptar tudo nunca é fácil. Mas, de alguma forma, o que a gente vem vivenciando nos últimos 2 anos é, sim, como você comentou, vamos dizer, um mercado que pouco a pouco foi se estabilizando no período anterior à pandemia. E a gente enxerga, Daniel, que o mercado desse ano ele começa a atingir os mesmos índices antes da pandemia. Então é um mercado que chega à sua normalidade, vamos dizer assim. Isso é bom porque para a gente está sendo um ano desafiador, porque a gente tem trabalhado para melhorar as nossas entregas à medida que a gente vem tendo cada vez mais demandas pelos nossos produtos. A gente começa a ver as montadoras de novo chamando, a gente começa a ver o mercado de distribuição pedindo cada vez mais produtos, a gente tendo que, de novo, trazer novos grupos de trabalho para dentro da nossa fábrica para que a gente consiga ter um bom equilíbrio entre a demanda e a oferta. E a gente acredita que até o final desse ano a gente vai ter um bom nível de ajuste. Se não acontecer nenhum movimento radical no segmento de bicicleta, a gente deve fechar o ano de maneira muito positiva, com números muito positivos, e eu diria com um número muito parecido com aquilo que a gente tinha no período anterior à pandemia. E se nada acontecer para frente de muito radical, a gente espera que 2025 vamos ter sim um crescimento robusto sobre um crescimento de 2024, só que de maneira um pouco mais ordenada, de maneira mais coerente, de maneira mais ajustada, e não de maneira, vamos dizer, toque de caixa, uma demanda de mercado latente e precisamos correr. Você acha, Rafael, que o mercado como um todo errou nesse aspecto? Eu sei que muita gente apostou que a demanda continuaria alta e fez investimentos além da conta, imaginando isso, e depois teve que recuar drasticamente. Alguns até não sobreviveram nesse processo. Eu vi aqui no Brasil muitas bike shops, infelizmente, que fizeram pedidos muito além da conta, imaginando que a demanda, com seus fornecedores, né, imaginando que a demanda continuaria alta, e muitos casos de lojas que eram únicas e acabaram abrindo uma segunda, uma terceira filial, e que depois tiveram que recuar para voltar para aquela única loja que tinha. Então, mas o mercado como um todo, eu queria ouvir um pouco se vocês têm noção da Michelin global, assim, como é que foi isso, se ela adotou uma postura mais conservadora, vamos chamar assim, de imaginar que, peraí, estão me demandando absurdamente, mas eu não consigo crescer, porque não é assim, estalar os dedos e eu dobro a minha produção, não funciona assim. Se ela adotou uma postura, ou se ela foi agressiva e teve que recuar, como é que foi isso, pensando na Michelin global? A Michelin a gente sempre adota uma postura sempre conservadora, porque uma empresa centenária que já vivenciou várias bolhas, eu acho que ela acaba sendo sempre, vamos dizer, mais cautelosa na tomada de decisão, porque bolhas acontecem, nessas bolhas que muitas vezes, vamos dizer, acaba que um passo maior do que a perna, né? Eu sei que para alguns havia uma perspectiva de um mercado que fosse ser perene. A gente, vamos dizer, como um todo na Michelin, a gente sim caminhou no sentido da melhoria, mas não no sentido de colocar todas as fichas nas apostas de que o mercado se manteria após todas as transformações que estavam acontecendo durante a pandemia. A gente sim tentou surfar uma boa onda, com certeza. Oportunidades sempre acontecem durante os períodos de dificuldade, mas também ter um olhar atento de que qualquer movimento brusco que você tenha para cima, sempre você pode ter para baixo. O crescimento sustentável, ordenado, é o mais, vamos dizer, robusto, é o crescimento que mais se sustenta, e é nesse crescimento que a gente sim aposta. Então, pequenos crescimentos ano a ano, de forma a incentivar o mercado de bicicleta a se robustificar, a ficar mais profissional, a profissionalizar, a fazer os usuários experimentarem cada vez mais
a bicicleta para o lazer, para ir para o trabalho, ou o segmento esportivo, que elas possam praticar esporte através da bicicleta. E esses pequenos ganhos diários que fazem a gente fazer do segmento robusto é esse, vamos dizer, o mais sólido. Então, esses grandes movimentos de mercado radicais são sempre muito duvidosos sobre a perenidade desse movimento, porque da mesma forma que cresce muito rápido para cima, a possibilidade de decrescer para baixo rapidamente é sempre um risco. Você saber surfar a boa onda ok, aqui eu tenho uma oportunidade, eu posso ter um ganho adicional durante esse período, é positivo, mas você pegar todas as suas fichas e colocar dentro desse movimento, eu acredito que vamos dizer, perigoso. E a gente, com certeza, na Michelin, a gente tem, vamos dizer, uma série de reticências. A gente prefere movimentos conservadores, robustos, diários, de formiguinha, a gente visitar, conversar com usuários, trazer as pessoas para dentro do segmento pouco a pouco, isso vai crescendo, do que esses movimentos muito rápidos. Isso não significa que a gente não pode aproveitar a onda, mas com uma certa tranquilidade e sossego. Qual a visão que vocês têm O Brasil é sempre colocado como um país promessa, né? Uhum. Todos os aspectos, infelizmente, a gente vem frustrando mais em muitos aspectos, mas a gente também não deixa de ser sempre uma promessa no nosso mercado de bicicletas. Nós somos, obviamente, um país com um mercado consumidor bastante extenso pela população, mas a gente tem muito que avançar. Tem muitas famílias que não tem sequer uma bicicleta em casa. O mountain bike pode se expandir muito fortemente. O ciclismo de estrada, especialmente, tem dificuldades por N razões, especialmente de infraestrutura para treino e tudo, mas o mountain bike também. O lazer, muitas vezes, falta muitas áreas, infraestrutura, cidades têm poucas ciclovias. Então, eu queria um pouco a visão que vocês têm daquilo que, pensando no Brasil como promessa para o ciclismo, seja o ciclismo urbano, seja o ciclismo competitivo, seja o ciclismo do lazer, como é que vocês enxergam aquilo que de fato dá retorno, e vocês enxergam que tem retorno para que a gente tenha mais ciclistas nas ruas, mais ciclistas nas trilhas, na natureza, nas rotas de cicloturismo, nas estradas. São políticas públicas, é posição de mercado, é acesso, ter um produto mais barato? Como é que vocês enxergam essa visão um pouco mais holística da promoção do uso da bicicleta no Brasil, pensando que a gente pode, deve e somos uma eterna promessa e que a gente consiga finalmente fazer jus a ela? De fato, o mercado brasileiro ele é um mercado bastante, vamos dizer, promissor, enorme. A quantidade de bicicletas que existe no Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma quantidade que deixa qualquer país da Europa assim, perplexo. Todas as vezes que a gente conversa sempre com a matriz sobre números da quantidade de bicicletas, a quantidade de possibilidades que existe no Brasil, realmente são sempre de deixar qualquer um assim, perplexo. Existem, de fato, muitas travas que fazem com que o Brasil não seja, por um lado, é um país de ciclistas pela quantidade de bicicleta que tem, mas, ao mesmo tempo, não é, vamos dizer, um país de ciclista no que diz, por exemplo, a quantidade de percentual de pessoas que usam a bicicleta, por exemplo, como hobby, como lazer, ou até mesmo quando a gente fala do segmento esportivo, países muito menores tem uma quantidade, um percentual de pessoas que usam de forma hobby, lazer e esporte muito mais alto do que o nosso, por características que o próprio país oferece. Então, certamente, a quantidade de ciclovias é um limitante ao uso do uso urbano. A quantidade de trilhas seguras que você consegue usar a sua mountain bike para fazer uma trilha de forma positiva com a sua família, sendo que você não vai correr nenhum risco ali, sem dúvida nenhuma, é um outro desafio. Para o cliente que faz o speed, que faz o road, você ter, por exemplo, deslocamentos seguros entre cidades, que você possa rodar mesmo dentro da cidade, no uso urbano, que você possa ter ambiente de uso ali fechado, que você consegue usar com a sua bicicleta de forma tranquila, isso também acaba sendo limitantes e importantes, que a gente já consegue ver movimentos pontuais em algumas cidades no Brasil, que você consegue ter esse movimento positivo e você vê claramente
que vai se desenvolvendo. Uma outra questão que eu acho muito importante, que é o que eu sempre falo, que eu chamo de efeito Ayrton Senna. No caso da bike é o efeito Avancini, né? A gente ter a figura de grandes atletas é outro incentivador. A gente ter, vamos dizer, tanto na presença do Ayrton Senna na época, como o Avancini, é muito importante para o desenvolvimento do esporte, porque ele traz o aspiracional. Faz as pessoas também terem um desejo de. Então, cada vez que a gente tem grandes figuras que se destacam internacionalmente, a gente também desperta no público nacional o desejo de praticar o esporte, de poder, não só de uso esportivo, mas também como lazer, como esporte, vamos dizer, entre amigos, que você pode fazer num final de semana ou até mesmo durante a semana. Esse aspiracional, ele também é muito importante. Então, não só você ter condições públicas de poder desenvolver o seu lazer, mas também ter grandes atletas que puxem o imaginário do dia a dia das pessoas. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes para que o desenvolvimento da bicicleta aconteça de uma maneira mais dinâmica aqui no nosso país. Excelente. Rafael, Cleandro, queria agradecer demais a conversa com vocês. Para nós foi muito importante, muito esclarecedora, muito fluida e gostosa, além da gente aprender mais profundamente sobre a operação da Michelin, sobre a presença dela no Brasil, sobre o portfólio dela e sobre a importância que ela tem para o nosso mercado. Agradecer demais pelo tempo de vocês, os nossos ouvintes que estão até aqui conosco. Também agradecer especialmente pelo fato de vocês terem se associado à Aliança, somado ao nosso trabalho coletivo pelo mercado, pelo uso da bicicleta, pelas políticas públicas, como a gente falou aqui agora no final. Até o nosso próximo episódio aqui do podcast da Aliança Bike.